Olá pessoal, hoje a gente vai resolver um exercício da FUVEST que trata de função do segundo grau ou função quadrática. O exercício fala assim pra gente, ó. A trajetória de um projétil lançado da beira de um penhasco sobre um terreno plano e horizontal é parte de uma parábola com eixo de simetria vertical, como ilustrado na figura abaixo. O ponto P sobre o terreno, pedra perpendicular, traçada a partir do ponto ocupado pelo projétil, percorre 30 metros desde o instante do lançamento até o instante em que o projétil atinge o solo. A altura máxima do projétil, de 200 metros acima do terreno, é atingida no instante em que a distância percorrida por P a partir do instante de lançamento é de 10 metros. Quantos metros acima do terreno estava o projétil quando foi lançado? Então, pessoal, o que acontece é o seguinte: a gente tem alguns dados e a primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte: esse desenho que vocês acompanharam junto comigo no vídeo e que está o link na descrição do canal, eu vou colocar um eixo, ó. Aqui eu tenho o eixo X como sendo o chão. O eixo Y eu vou colocar exatamente, ó, o eixo Y eu vou colocar exatamente onde ele começa o lançamento, aqui onde parte o nosso projétil. Então, vamos pegar os dados que ele deu pra gente nessa questão. Quais foram os dados? Ele falou assim que a altura máxima que esse projétil atinge é de 200 metros. Isso quando ele está a 10 metros, ó, quando o ponto P percorre 10 metros. Ele ainda falou pra gente o seguinte, ele fala pra gente que o projétil ele percorre 30 metros. Então, se ele percorre 30 metros até, ó, começou, percorreu 30 metros o ponto P. Se ele percorre 30 metros, significa que a gente está no eixo X, ó. Ele percorreu esse ponto P 30 metros. O que a gente vai lembrar, ó? A gente vai lembrar o seguinte: o ponto máximo dessa parábola é o vértice. É o ponto de inflexão da parábola. É onde eu tenho a minha reta de simetria. O que acontece? A simetria, o que eu tenho depois da reta de simetria, tem que ser igual ao que eu tenho antes da reta de simetria. Então, do 10 até o 30, eu tenho uma distância de 20 unidades. Então, a distância de uma das raízes até o vértice também tem que ser de 20 unidades. Se eu tenho 10 positivo, para dar 20, eu tenho que ter 10 nesse outro sentido, ó. 10 mais 10, 20. 10 no positivo, 10 no negativo, ó. Então aqui vai ser menos 10. Com isso, a gente acabou de descobrir as nossas duas raízes, ó. Eu sei que nessa minha parábola, as raízes são menos 10 e 30. O que eu posso fazer? Poderia lembrar que toda função do segundo grau ela tem a seguinte forma: ax² mais bx mais c. Só que isso aqui não ajudaria muito a gente a resolver esse exercício. Como eu já conheço as raízes, uma maneira fácil para a gente resolver é lembrando da equação que me dá as raízes, ó, x menos o x', que multiplica x menos x duas linhas. Aqui eu consigo, através das raízes, descobrir a função do segundo grau. Então vamos lá, ó. Só que, se eu substituo, ó, isso aqui vai me dar x menos uma raiz, vamos começar pelo menos 10, ó. Menos 10, que multiplica x menos a outra raiz, que é 30. Então, o que acontece? Ó? Isso aqui vai me dar o f de x, vai ser o a que multiplica x, menos com menos, né? Dá mais. X menos 30. Lembra? Quem, pessoal, acompanha Game of Thrones sabe, ó, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Ó, sinais iguais dá mais. Eu preciso descobrir o valor desse A. Como que eu posso calcular o valor desse A? Fácil, ó. Eu tenho esse ponto. Esse ponto, o x vale 10 e o y vale 200. Então o que eu vou fazer? Vou calcular o f de 10. O que é o f de 10? Na onde que tem x, eu vou substituir por 10. Ó. O que acontece? O f de 10, ó. Se o x vale 10, o y tem que valer 200. Então o y, que é o resultado disso, tem que valer 200.
Então, no lugar do f de 10, eu vou colocar 200. É igual a que multiplica, ó, 10 mais 10 dá 20. 10 menos 30 dá menos 20. Então, aqui eu tenho, ó, 200 é igual a mais com menos, menos 20 vezes 20, 400A. Se eu passar para o outro lado dividindo, ó, isso aqui vai me dar o quê? Ó? 200A dividido por menos 400. Então, ó, o A vai valer quanto? Ó? Se eu simplifico, ó, vou simplificar aqui por 100, em cima e embaixo. Ó. Então, ó, 2 dividido por menos 4 dá menos meio. Pode escolher ou fração ou decimal, tanto faz. A gente vai voltar aqui, ó, nesse ponto, ó. Então, ó, o que eu vou fazer? Só vou dar uma separadinha aqui, ó. Nesse ponto, eu sei que a minha função f de x, ela vale a que multiplica x mais 10, que multiplica x menos 30. O que eu vou fazer? Ó? A gente sabe o valor do a. Então, na onde que eu tenho o a, eu vou colocar menos meio. Ah, eu vou sair multiplicando tudo, né? Fazer distributivo, chuveirinho, posso fazer tudo isso? Pode. Só que você vai ter um trabalho desnecessário. Ele não quer saber isso. O que ele quer saber é quantos metros acima do terreno estava o projétil quando foi lançado. Então, ó, ele quer saber a altura disso. Para saber essa altura, o que a gente vai ter? Se eu tenho o eixo y, eu quero saber, ó, as coordenadas desse ponto. Nesse ponto eu sei que o x é 0, mas eu não tenho o y. Se eu não tenho o valor do y, o que eu posso fazer? Ó? Eu sei que o x é 0. Na minha função, eu vou calcular o f de 0. Se eu calculo f de 0, isso aqui vai ser menos meio, que multiplica 0 mais 10, que multiplica 0 menos 30. O f de 0 que ele está pedindo para a gente, ó. Opa. Ó, o f de 0 vai ser o quê? Ó? Menos meio vezes 0 mais 10 dá 10, 0 menos 30 dá menos 30. Então, ó, o f de 0 vai ser o quê? Ó? Menos com mais dá menos, com menos dá mais. Ó. 10 vezes 30 dá 300, dividido por 2, isso aqui vai dar 150 metros, que é justamente a altura que ele estava pedindo para a gente. Então, se ele queria essa altura, que é de 150 metros, ele tem que a altura dele é essa, alternativa D. Tá certo, pessoal? Vida longa e próspera. Não deixe de curtir e acompanhar o canal. Muito obrigado.